Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim, Atos 2, versículo 14, diz assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judeia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos atrás pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo, derramarei do meu espírito sobre que tipo? Todo. Então aqui quebra um paradigma. Deus não é evangélico. Ninguém dá amém, né? Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é santo. E por que Ele pode derramar sobre todo e qualquer tipo de pessoa? Porque foi Ele que criou todo e qualquer tipo de pessoa. Aleluia! Ele derramará do seu espírito sobre toda a carne, sobre todo e qualquer tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito, e até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue e fogo, nuvem de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue. Isso aqui nós já vimos, hein? Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dá glória a Deus. Isso. O povo de Israel, povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres e maravilhas e sinais por meio dele, como vocês sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sobre o seu domínio. Ela não pode mantê-lo sobre o seu domínio. A morte não pode mantê-lo sobre o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria na tua presença. Aí vai embora. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro, falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós testemunha disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, conforme havia prometido. O Pai lhe deu o Espírito Santo, que lhe derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo aqui hoje. Pois Davi não subiu aos céus, e no entanto disse: o Senhor disse, o meu Senhor sente-se em lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Depois de você ler até o 41, eu vou ler até aqui para a gente ganhar tempo. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, uma linguagem que é muito interessante, muito bom essa linguagem, porque você entende bem. O que está acontecendo aqui? Pedro está explicando o que eles estavam recebendo. Eles tinham acabado de ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em novas línguas. E havia pelo menos 17 nações em Jerusalém naquele dia. E a Bíblia diz que cada um compreendeu no seu próprio idioma.
Eles estavam falando uma língua e cada um compreendendo já isso em seu próprio idioma. Imagina isso. Que festa. A pessoa disse, mas ele está falando um idioma, mas eu estou entendendo. E aí Pedro ficou de pé e disse, ei, varões, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro está explicando o que eles receberam. E conversando aqui na nossa faculdade teológica aqui essa semana, Pedro foi o primeiro pregador pentecostal. Por quê? Porque ele interpreta o derramamento do Espírito Santo. Pedro interpreta o derramamento do Espírito Santo. Ele está dizendo aquilo que vocês, deixa eu explicar para vocês aquilo que está acontecendo. O que é que eu quero dizer com isso? Que Deus não deixa ninguém sem explicação. Por mais maluco que seja a manifestação, por mais louco que seja a teofania de Deus, a glória de Deus, Deus tem sempre um fundamento para aquilo que está acontecendo. Por isso que avivamento, que depois não tem explicação, um avivamento, como é que estava o culto? Estava uma bênção. O que é que foi ensinado? Eu não sei, eu não ouvi, mas estava muito bom, fiquei todo arrepiado. Não, irmãos, todo avivamento ele tem um fundamento bíblico. Todo avivamento tem um fundamento bíblico. Então vamos pular, vamos dançar, vamos ou não vamos? Vamos dar glória a Deus, vamos nos alegrar, vamos celebrar com Cristo, mas o seu interesse pelas Escrituras não pode faltar. Eles haviam tido uma experiência com o Espírito Santo, e agora eles precisavam ser instruídos sobre aquilo que eles receberam. E por isso a igreja, por isso Hebreus capítulo 10 versículo 14 diz que com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Veja que ele fez uma coisa de uma vez por todas, mas agora ele está fazendo. Lembra quando furaram do lado de Jesus? Lembra? Você lembra disso? Jesus está na cruz, o guarda, para saber se ele estava morto mesmo, para confirmar mesmo, pegou uma lança e furou do lado. O que é que saiu do lado dele? Sangue e água. O sangue está relacionado com aquilo que ele fez por nós. A água é o que ele está fazendo em nós. É gerúndio, ando, e indo. Então Deus fez uma coisa e faz ela todo dia. Amém? Por isso a vida com Deus é uma vida cotidiana, irmãos. É uma vida de experiências diárias. Por isso que basta cada dia o seu mal. Amém? Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Mas amanhã não deu, depois da manhã vai dar. Você está sempre esperando algo dos céus, não está, querido? Mas um dia você não vai ter que esperar mais, porque Jesus voltará. Então eu tenho que ter fé no que Ele disse que vai acontecer, e eu tenho que ter esperança para esperar naquilo que Ele disse que vai acontecer. Então eles tinham recebido o Espírito Santo em Pentecostes, no capítulo 2. Depois você lê do versículo de 1 ao 13, você vai ver que eles foram cheios do Espírito, começaram a falar em novas línguas, línguas repartidas como de fogo. Haviam pelo menos 17 nações em Jerusalém, e todas elas entenderam conforme o seu idioma. E agora eles começaram, o que está acontecendo? O que é isso? Pedro disse, eia, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel no capítulo 2 profetizou no versículo 28 e 29. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ei, Joel profetizou, é isso que está acontecendo. Pedro disse, esse homem que vocês mataram ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, subiu aos céus, foi exaltado por Deus, está à direita de Deus. Davi também profetizou que a morte não poderia segurá-lo. Aleluia, mas às vezes sabe qual é o nosso problema, cristão? A gente vai só até a cruz. Levarei eu também minha cruz. Mas você pode levar a sua cruz, mas não termina aí na cruz, irmão. Não termina na cruz, não termina. Porque depois da cruz, quando todo mundo pensou acabou, aí a Maria vai no túmulo. Maria vai no túmulo com outras mulheres para ungir o corpo.
Eles queriam ungir o corpo. Aí o anjo está lá na porta e diz: o que vocês querem aqui? Ela diz: a gente veio consagrar o corpo, ungir. Ela disse: não, já foi, não está mais aqui. Lembra quando Jesus foi ungido, quando ele estava vivo? Lembra quando Maria despejou azeite nos pés dele? Lembra disso? Mirra na sua cabeça, despejou, viu? Aí na casa de Simão, Simão diz assim: para que esse desperdício? Judas falou, poderia ter vendido esse óleo e ter dado o dinheiro aos pobres. Jesus disse: não, deixe ela está preparando meu corpo para sepultura. Ela estava preparando meu corpo para sepultura. Jesus anda na frente. Ele já tinha sido ungido. Quantas mulheres chegaram lá para ungir o Jesus morto? Ele foi ungido vivo. Ele foi ungido vivo. Escute isso, ele foi ungido vivo para ser morto. Quando elas foram ungir o morto, ele já estava vivo. Aí Maria encontrou ele. Ela pensou que era quem? Ela pensou que era o jardineiro. Ela pensou que era o jardineiro. Ela disse: onde é que tu botou o meu Senhor? Ele disse: mulher, não me toca. Mulher. Enquanto ele chamou de mulher, ela não sabia quem era. Mas quando ele disse Maria, que ele chamou pelo nome, ela disse: é ele. Porque ninguém chama o seu nome assim. Ninguém chama o seu nome como ele chama. Por isso que se prepare no dia da sua morte. Diminuiu o aleluia, mas não tem problema. Porque você pensa que está morrendo, mas você não está morrendo. Você está... Ei, olha para mim, você está vivendo. Quando você ouvir o seu nome, você vai saber quem é ele. Por quê? Porque ninguém te chama desse jeito como só ele te chama. Eu fui visitar um amigo que estava morrendo, pastor Eládio da barbearia do Eládio. Na época que eu tinha saído das drogas, perdido, não tinha dinheiro, o Eládio me via passando na rua e dizia assim: vem cá, Luiz, vem cá, deixa eu cortar esse teu cabelo, está feio. Eu digo: pastor, não tem dinheiro. Não precisa pagar não. Eu ia às tardes para a barbearia dele. Ele abria a Bíblia e ficava me ensinando. E Deus o recolheu. Ele ficou doente. Aí você fica imaginando: Deus, como que alguém tão bom assim pode ficar doente e morrer? Deus diz: mas ele não morreu. Ele morreu para vocês, para mim não. Ele está vivo. E eu fui visitar ele estava na cama sentado. E eu cheguei lá e ele estava... E eu digo: e aí, pastor Eládio, como é que o senhor está? Estou esperando ele chamar meu nome. Eu saí de lá em lágrimas e ele... Oh, meu irmão, que convicção é essa? É dessa convicção que você precisa para viver uma vida boa, sadia, para viver sem medo, sem culpa, sabe? Basta cada dia o seu mal. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Então, por favor, viva bem hoje, se alegre, sirva quem você puder. A verdade morreu na cruz, mas ela ressuscitou no terceiro dia. Ela está assentada à direita de Deus e ela foi exaltado. Jesus foi exaltado por Deus. O Senhor disse: o nome dele está acima de todo nome. Ele se esvaziou, porque toda pessoa que se esvazia de si mesmo, ela vai receber galardão de honra, de nobreza. Isso não é história da carochinha não, irmãos. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Pedro estava dizendo: a verdade morreu na cruz. Mas só que Davi profetizou no Salmo 16, do verso 8 a 11. É isso que Pedro está dizendo aqui. Assim como Davi disse no Salmo 16, de 8 a 11, Davi está dizendo: ele não permaneceu na morte. Ele não permaneceu na morte. A morte não pôde o segurar. Ó morte, onde está a tua vitória?
Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aleluia. Quem pode matar quem já morreu, irmão? Quem pode matar quem já morreu? Quem já deu a sua vida para Jesus não tem mais vida. Quem já entregou a sua vida não tem mais vida. Essa vida que você vê agora, vivo pela fé na vida do Filho do Homem. Você está me entendendo, querido? Essa vida agora é dele. É dele. Então ele decide a hora, ele decide o dia. Eu quero viver bastante aqui, quero incomodar os crentes, mas é ele que decide sempre, porque foi ele que nos formou. E a gente sabe que Deus nos criou. Até a ciência sabe disso, parte dela sabe. Fomos formados por Deus. E não foi uma formação informal, porque uma formação informal não forma, deforma. Deus te formou, o diabo te deformou, mas Cristo te transformou. Aleluia! Te transformou no novo homem, numa nova mulher. Amém? Olha, você ficou muito melhor nessa versão. Você ficou muito mais bonito nessa versão, muito mais doce nessa versão. Ninguém te aturava. É verdade. Amém? Então aprenda com o coração e sinta com a mente o que o Senhor está falando aqui nessa noite. Amém? Querido, quando você sai da presença de Deus, você se torna provedor de si mesmo. Você não está mais ligado na fonte que é Cristo. Então essas coisas que a gente fala parece loucura, é ou não é? Parece loucura, porque parece que a vida é prática e dá para vivê-la sem Deus. A gente nasce, cresce, casa, trabalha, aposenta e morre. Mas a vida com Deus não é isso. A vida com Deus é vida com abundância. É uma vida organizada. E quando Pedro está explicando aqui, Pedro estava dizendo assim, ó, aquele fogo que foi derramado ali, aquela glória que eles estão recebendo, eu vou explicar para vocês o que é. Deixa eu te falar, irmãos, a explicação e o entendimento não te rouba da presença, ele te ajuda a manter a presença. Por isso que eu tenho dificuldade de estar em cultos que não tem pregações do Evangelho, que não tem instrução do Evangelho. Eu sou fogaréu, irmão, eu gosto de fogo, mas do fogo organizado. Como é que é fogo organizado? Eu vou te dar duas versões de fogo organizado. Você vai nos Estados Unidos, quando pega fogo ali naquelas regiões muito quente, os bombeiros sabem o que eles fazem? Eles mesmos tacam fogo, eles vão mais na frente, eles tacam fogo, eles organizam o fogo para parar aquele fogo desorganizado que vem queimando tudo. Outro dia eu estava num churrasco, com um irmão, e aí, sabe a garrafinha da água do churrasco? Tem gente que tem uma garrafinha de água, não tem? Para apagar o fogo. Aí pegou a garrafinha d'água para apagar o fogo. Disse, não, irmão, não apaga o fogo. Ele disse, não, mas tá queimando muito. Eu disse, não apaga. Se você apagar o fogo, vai diminuir a temperatura da churrasqueira. Não é isso? É pecado? Vai diminuir a temperatura da churrasqueira e a carne vai ficar rígida. Então como é que apaga isso, pastor? Pega uma varinha e organiza o fogo. Porque se você deixar fogo demais, a carne torra por fora, mas não cozinha por dentro. Então, pegou fogo, organiza o fogo. Dá para organizar o fogo, irmãos. Mas a gente vê o fogo queimando, já pega água e mete água no fogo. Não, tem que ter Bíblia. Não, tem que ter Bíblia, eu sei. Mas organiza o fogo. E o fogo se organiza com o quê? Com vara, com cajado. Fogo se organiza com disciplina. Amém? Fogo se organiza sim. Fogo organizado. Deus falou no meio daquele fogo e todas as nações entenderam o que estava sendo dito, porque Deus é extremamente organizado. Amém? Então não quer dizer que eu não posso voar, dançar, cantar, pular,
Não posso ser pentecostal, claro que somos pentecostais, mas o fogo precisa ser organizado, irmãos. O próprio Deus, quando se manifestou em Pentecoste, falou numa língua que todo mundo entendeu. E eu vou te falar uma coisa: se você sair de um culto que só sentiu, mas não entendeu, volte, porque você precisa entender, porque você só desfruta do que entende. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno rouba-lhe a semente. Quando você fala para um homem: estou aqui pregando o evangelho, pastor, eu estou entendendo no meu espírito. Não, você tem que entender no espírito, na alma, porque isso vai manifestar no seu corpo. Por que quando tem alguém doente a gente diz seja curado, ele é curado? Porque também o evangelho também manifesta no corpo. Então quando você fala o evangelho, você não está falando só no espírito da pessoa, você está falando ao homem integral, ao homem inteiro, na tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. Você está me entendendo, querido? Amém? Amém? Por isso que tem gente que quando recebe o evangelho começa a chorar, o outro começa, aleluia, porque ele se manifesta diferente, as manifestações são diferentes. Tem gente que pula, tem gente que dança, tem gente que trava. Todo mundo tem uma forma de manifestar. Tem um que chora, não tem expressão, mas está chorando. Tem outro que expressa, mas não sai lágrima. Por que a gente quer padronizar as manifestações de Deus? Por que a gente diz, porque Deus é assim? Não, você não sabe. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão. Não retires a tua mão. Me dá mais microfone aqui, irmão, nessa caixa aqui, quero me ouvir melhor. Aleluia. Tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Tu não sabes. Então semeia a tua semente. Não fica observando o vento. Quem observa o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca cegará, nunca vai colher. Quem só vê, fica só nas observações, não desfruta, irmãos. Você tem que desfrutar. Amém, irmão? Mergulha a água, o rio passou, mergulha dentro. Mas eu não sei nadar. Até, você pode andar até sobre as águas, mas se eu afundar, o peixe te engole. Sempre tem uma saída para suas loucuras em Deus. Sempre tem uma saída. Eu não estou dizendo que Deus não faz, eu estou dizendo que Deus faz, mas instrui, irmãos. E eu acredito que os próximos movimentos da igreja é um movimento de instrução profunda da sua glória. Homens instruídos da glória de Deus. Quando Deus fala, Ele fala na sua mente, Ele fala nas suas emoções, no espírito, no corpo. Então, quando tem pessoas doentes, a gente vai lá, põe a mão nelas, diz seja curado em nome de Jesus. Por que você acha que elas são curadas? Porque o evangelho é para o corpo também. Amém, irmãos? Evangelho é para o corpo. Então não separa essa tricotomia. Não, Deus só fala no espírito. Não, se manifesta também na alma, se manifesta também no corpo. Aleluia. Por isso quando a glória vem, a gente não consegue ficar parado. Agora a ação preliminar de todo avivamento é um retorno às doutrinas e ao comportamento das escrituras. Se nós queremos um avivamento, nós temos que mergulhar nas escrituras. Se nós queremos um avivamento, nós temos que mergulhar nos estudos da palavra de Deus. E eu não posso só distorcer a palavra para mim. Vamos ver o que é que Deus está falando comigo. Vamos ver. Aí Judas foi se matar. Não, Deus, dá outra palavra. Vai tu e faz o mesmo. Não. Quando você distorce as escrituras só para você, Deus também tem as suas pegadinhas. Você não é daqueles que diz, vou abrir a Bíblia agora, quer ver? No versículo 8. Não, esse que está aqui não. Às vezes dá certo. Tem irmão que foi impressionar uma jovem. Os irmãos Salomão, 300 esposas e 700 concubinas.
Ele foi tentar impressionar a jovem, abriu a Bíblia e disse: vou abrir a Bíblia, Deus vai falar contigo agora. Aí ele abriu bem na genealogia. E Abraão gerou Isaac gerou Jacó, e Jacó. Ele ficou sem jeito. Quando ele tirou os olhos da Bíblia, olhou para ela, ela estava em lágrimas. Ai, que família linda. Não é que a menina aceitou Jesus, irmão? Vai entender essas coisas, Oda. Como é que a gente entende essas coisas? Não é assim? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você não pode subestimar a glória de Deus. Você não pode subestimar as ações do Espírito Santo. Não é assim, Cassiano? Deus tem um jeito de trabalhar, irmão, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem está no coração do homem. Marcos 4:26 diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. É assim que Deus faz. Às vezes você está esperando 15 anos, 20 anos acontecer uma coisa, e acontece em 15 segundos. Talvez seja hoje. Olha para alguém que está do seu lado e diga: talvez seja hoje. Quem sabe é hoje o seu dia. Quem sabe é hoje, quem sabe é hoje, quem sabe é hoje, quem sabe é hoje. Pode ser hoje que uma chave vai virar na sua vida e você nunca mais vai ser o mesmo. Talvez seja hoje que esse livro vai ficar diferente para você. Meu Deus, e você não vai conseguir dormir sem lê-lo, não vai conseguir viver sem lê-lo, você não vai conseguir se manifestar. Ah, meu Deus. Às vezes a gente combina aqui entre nós, a gente sai para um churrasco, e a gente sai, e a gente combina: ó, ninguém fala, por favor, hoje ninguém vai falar de igreja. Irmão, dura 10 minutos. 10 minutos depois a gente está falando de igreja, falando de crente, falando de Jesus, falando dos anjos, falando da presença, porque é impossível. O homem fala daquilo que está, do que ele está cheio, irmãos. O homem fala daquilo que está no seu coração. Você fala daquilo que está dentro de você, daquilo que está enchendo a sua vida, daquilo que está manifesto em você. E não tenha vergonha do Evangelho não, irmãos. Não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Oh, alguém está me entendendo aqui? Não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Diga comigo: a teologia da serpente. O que é isso, pastor? Porque a serpente também falou de Deus sem Deus. A teologia da serpente é tudo aquilo que quer falar de Deus sem Deus, quer falar de algo que não tem, quer falar de algo que não vive, quer falar de algo que não pratica. A serpente falou de Deus para Eva, mas ela não conhecia Deus, ela não tinha a presença. Talvez já conheceu, mas não conhecia mais. Falar de Deus sem Deus manifesta essa doutrina, a teologia da serpente. Foi o Mateus do Lapa que falou isso para nós, aqui nas nossas aulas. Querido, sabe que Davi diz no Salmo 27, o verso 4? Sabe que Davi diz no Salmo 27, o verso 4? Ele diz isso aqui: a única coisa que eu peço ao Senhor. Ele está falando o quê? A única, ele está priorizando. Ele está dizendo: a única coisa que eu peço, uma coisa eu pedi ao Senhor. O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ou seja, eu quero uma coisa, eu busco um ambiente, para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e para aprender no seu templo, para meditar no seu templo. Contemplar e aprender. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? O que é que vem primeiro? Contemplar. Por isso que a gente faz o louvor antes da palavra, para contemplar, para depois aprender. Contemplar e aprender. Porque se você aprender sem contemplar, você vai ficar um crente chato. Você vai querer rebater tudo que você lê.
Você vai querer, você não concorda com nada, discorda de tudo. Tem o xiita e tem o xaato. Agora, se você contemplar e não quiser aprender, você vai virar místico. Você vai mistificar um evangelho que é simples e prático. Então Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, eu quero contemplar. Essa palavra contemplar, ela vem da palavra shazar, que quer dizer o quê? Ver, perceber, olhar, observar. Ver como um vidente, perceber com inteligência, ver por experiência. Ele está dizendo: eu quero ver, mas eu quero aprender também. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu não quero só contemplar, eu quero aprender. Eu quero ler, eu quero estudar. Irmãos, quando você for pessoa de uma só coisa, eu quero isso, irmão, as outras coisas da sua vida, elas vão encontrar o lugar delas. Você vê que aqui a gente brinca, fala de futebol, né? Fala, brinca, ri. Cada coisa dessa tem o lugar dela na nossa vida. Amém, irmãos? Cada coisa dela tem um lugar na nossa vida. O hobby tem o lugar dele na nossa vida. O churrasco tem o lugar dele na nossa vida. O time de futebol tem o lugar dele na nossa vida. Por quê? Porque uma coisa é prioridade. Se você é homem e mulher de uma coisa só, todas as outras coisas vão encontrar o lugar delas na sua vida. Todas as outras coisas vão se encaixar nas suas prioridades. Se a sua prioridade não for Cristo, se é outra coisa que ocupa a sua mente e o seu coração, e ocupa o seu contra-cheque, e ocupa os seus recursos, certamente isso pode se tornar seu ídolo. Se você der a primícia, o primeiro lugar para outra coisa que não seja Cristo, isso pode se tornar o seu ídolo. Por isso Cristo é prioridade. Uma coisa eu pedi ao Senhor, ele disse, uma coisa. O que Davi entendeu? Ele cantava a beleza de Deus. Davi era um homem que estudava a beleza de Deus, e por isso ele levantou levitas. Ele trouxe a arca para Jerusalém, colocou a arca numa tenda, levantou levitas, e por 40 anos você andava em Jerusalém, de turno, de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, mudava os levitas, e a canção: dai glória ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então você não via os músicos, mas você ouvia eles todo dia, o dia inteiro. Todo dia e o dia inteiro. Davi separou 3 famílias: Asaf, Jedutum e Ramã. A família desses 3 homens passaram por mais de 40 anos adorando o Senhor dia após dia. Asaf, Jedutum e Ramã. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Davi era um homem que estudava a beleza de Deus, e ele levantou os levitas para isso, para contemplar e aprender. Essa é a ordem. Não é aprender para contemplar, é contemplar para aprender. Não é aprender para contemplar, é contemplar para aprender. Essa é a ordem. Se você não contempla uma coisa, dificilmente você vai querer aprender sobre ela. E se você não contempla o seu Deus, dificilmente você vai querer aprender sobre Deus. Sabe qual era o trabalho dos levitas? Era cantar para quem? Para Deus. Qual era o trabalho dos levitas? Cantar para quem? Para Deus. Mas se eu quisesse ouvir, se você quiser ouvir, você pode ouvir, mas a gente está cantando é para Deus. Por que vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto? Porque nós não cantamos para você. Nós cantamos para Deus. Mas se eu quiser ouvir, eu posso? Deve. Posso cantar juntos também? Ei, glória a Deus. Irmãos, levitas, eles cantavam para Deus. Se alguém quisesse ouvir, amém, eles podem ouvir. Mas a função dos levitas era cantar para Deus, não cantar para as pessoas. Era só para ele, para ele. Quem canta para pessoas já recebeu o seu galardão. Quem canta para pessoas já recebeu o seu galardão. Você está me entendendo? Foi para isso que Deus te chamou.
para estar com Ele, para adorá-lo, para participar da sua mesa, para servi-lo com alegria. Deus te chamou para representá-lo, não foi para substituí-lo. Não foi para substituir a figura de Deus, a vida de Deus na vida das pessoas. Por isso, deixe claro para as pessoas, ajude elas, sirva todos que você puder, amém? Leve a carga uns dos outros. Alguém me perguntou assim: pastor, como é que o senhor suporta tanta gente? É gente todo dia, toda hora, todo instante, é viagem, está aqui, está ali, está lá. Irmão, eu consigo me virar nos 30, eu consigo ajudar muita gente, mas todo mundo que eu estou ajudando, eu deixo bem claro que o problema é delas, não é meu. Porque às vezes a pessoa quer transferir o problema para a gente. Amém? Amém, irmãos? Às vezes a pessoa quer transferir o problema para a gente. Há um tempo atrás, veio um jovem aqui, pediu para ir para a casa de recuperação, 11 horas da noite. Irmão, para chegar na casa de recuperação com um jovem, você não conhece ele, você não sabe se tem passagem pela polícia, se não tem. Antigamente a gente podia levar, hoje não pode mais. Aí ele olhou para mim aqui, para nós, eu disse: que você quer ir mesmo? Então vem amanhã de manhã, porque se nós chegar lá com você, nós vamos chegar lá quase 1 hora da manhã, vai acordar a casa inteira, tem 40 homens lá dentro. Vamos deixar eles dormir, amanhã a gente leva você. Pode ser assim? Tá, eu vou dormir na rua. Eu disse: cara, você está dormindo na rua há 15 anos e a culpa não é minha. Estou pedindo para você, pode ser? Você está me entendendo? Às vezes as pessoas, elas querem resolver os seus problemas a partir das suas necessidades, não a partir da vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Todas as pessoas precisam ser ajudadas, carregadas. Levai a cargas um dos outros, a Bíblia diz. Às vezes a pessoa vem, às vezes é um membro da igreja que traz uma pessoa: ó, pastor, precisa ajudar ele. Eu digo: pois é, que do culto acabou agora, fechou tudo, não sei como que a gente faz. Mas como é que a gente vai fazer? Vai para ajudar ele? Eu disse: ajuda você, leva para sua casa. Porque é fácil, a gente sempre quer arrumar. É fácil, irmão. Se eu sair agora com uma Kombi, não, uma Kombi não cabe, tem que ser uns 4 ônibus. Se eu quiser recolher todo mundo que está dormindo na rua e levar para casa de recuperação hoje, eu vou encher 4 ônibus. E às vezes as pessoas, elas querem arrumar problema só para os outros, elas não querem ajudar a resolver. E aí ela recebe o aplauso: não, porque eu estou ajudando, já recolhi um monte de gente. Você recolheu, levou para algum para sua casa? Se alimentou algum? Você deu uma roupa sua, um tênis seu, da Boss? Você ajudou? Você abriu a sua bolsa Louis Vuitton e deu uma oferta para alguém? Você está me entendendo? Peguei você ou não peguei? Então é isso, igreja é isso. Às vezes as pessoas querem arrumar problema para os outros. Igreja, irmão, é todo mundo se ajudando. Amém? Amém, irmãos? Amém. O cara pega o cara lá na rua e diz assim: vou lá levar para o meu pastor orar. Por que você não ora? Meu trabalho aqui é dizer para você: ajuda. Vamos ceiar que é melhor. Querido, Deus te chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Sabe o que é que a presença de Deus faz com você? Ela acaba com todas as suas opções. Você não tem mais opção nenhuma. Porque enquanto você tem ainda opções de tirar a mão, de poder se livrar, não é a presença de Deus ainda que nós estamos recebendo. A presença de Deus acaba com todos os nossos caminhos alternativos. A presença de Deus acaba com os falsos ensinos. Diga para quem está do seu lado: não há atalho para a santificação. Não há atalho. Jesus é o caminho da santificação. Amém? Vamos cear? Mas antes de cear, eu queria perguntar se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Cristo.
Na realidade, eu acho que essa é um papo assim que não devia nem ser assim, né? Você quer aceitar Jesus? Não, você quer morrer. Você quer negar a si mesmo? Você quer negar a si mesmo? Porque não é eu que escolho Jesus, eu escolho a vida. Jesus me escolheu. Até porque se você está aqui hoje, porque Deus tem um propósito na sua vida. Certamente o Senhor te trouxe aqui para ouvir o Evangelho. E se você veio aqui hoje, Deus tem um propósito na sua vida. E quem sabe hoje Deus vira uma chave na sua vida para mudar você para sempre. Para sempre. Pense nisso. Então eu queria orar com você, você que gostaria de entregar a sua vida para Cristo. Mas entregar mesmo, não é para pegar amanhã de volta. Porque se você entrega a sua vida hoje, amanhã você vai estar diante de decisões que você tem que tomar. E aí, você não pode mais tomar decisões com a velha cabeça, com o velho coração. Quando a Bíblia diz é necessário nascer de novo, porque a minha vida muda, as minhas escolhas mudam. Tem coisa que eu até posso, mas eu até quero, mas eu não devo, porque eu não tenho mais aquela cabeça, mais aquele coração. Porque Deus não vai botar um cabresto na sua boca e guiar você daqui para lá e de lá para cá. Ele até diz: não sejais como o cavalo nem como a mula, que precisam de cabresto, senão eles não vêm a ti. Então o objetivo da pregação do Evangelho, querido, é trazer você para Deus, deixar você parecido com Jesus. Pastor, mas não tem mais jeito para mim. A palavra que eu ouço demais, muitas pessoas dizem: para mim não tem mais solução. Então está na hora de morrer. Deixar esse homem para trás, deixar essa mulher para trás e viver uma vida diferente. Procurar fazer as coisas como o Senhor deseja. E a palavra que eu ouço também: pastor, eu sou bom, eu faço bem para as pessoas, eu não faço mal para ninguém. Cara, eu procuro ajudar todo mundo. E você vai continuar fazendo isso. Mas hoje, se essa palavra falou com você, se você está disposto, eu estou te explicando o que você veio aqui receber. Eu estou te explicando o que você veio aqui receber. Não, eu até gosto de ir na igreja, eu sou simpatizante. Querido, simpatizantes não são salvos. Salvos são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que querem Cristo. Então, se você quer Cristo, vem aqui na frente, deixa eu orar por você antes da gente cear. Eu quero orar por você. Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso te dar? Como é seu nome? Márcia, o Samuel. Ei, glória a Deus. Você me libertou e me curou. Deus abençoe vocês. É bom, não é? Tu és bom, Todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre.
Abençoa essas pessoas que estão dispostas a viver com Cristo. Glória a Deus. Hoje começa uma nova vida para você. Pai, nós oramos para que elas sejam tocadas pela Tua glória. Nós oramos por um novo tempo, uma nova jornada, uma nova vida, uma nova fase, uma nova medida. Nós oramos para que eles descubram em Ti aquilo que eles são, o seu verdadeiro eu. Que eles descubram em Ti a Tua presença, a Tua glória, o Teu favor, a Tua unção. Ah, Jesus, que bom estar aqui com elas. Obrigado, Senhor, porque elas ouviram a Tua voz. Não foi a minha voz que elas ouviram, foi a Tua voz. Eu falei, mas quem tocou foi o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor salva, o Senhor cura. Te vi llegar con sal en la piel y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar, me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar, si te acercas todo vuelve a girar. Dime sí, dime dónde vas, que conmigo la noche sabe más. Bajo el sol, tú me prendes el motor. Bajo el sol, se me escapa el corazón. Quédate aquí, que sin ti me falta aire. Bajo el sol, tú me... Te vi llegar con sal en la piel y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar, me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar, si te acercas todo vuelve a girar. Dime sí, dime dónde vas, que conmigo la noche sabe más. Bajo el sol, tú me prendes el motor. Bajo el sol, se me escapa el corazón. Quédate aquí, que sin ti me falta aire. Bajo el sol, tú me... Te vi llegar con sal en la piel y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar, me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar, si te acercas todo vuelve a girar. Dime sí, dime dónde vas, que conmigo la noche sabe más. Bajo el sol, tú me prendes el motor. Bajo el sol, se me escapa el corazón. Quédate aquí, que sin ti me falta aire. Bajo el sol, tú me... Te vi llegar con sal en la piel y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar, me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar, si te acercas todo vuelve a girar. Dime sí, dime... O Senhor recupera. Amém. Amém. Dá o maior brado que você já deu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos dar um presente para você levar para casa para você ler. Amém. Enquanto eles vão dar o presente para vocês, a gente vai servindo a ceia. Você já volta. Amém? Vamos servir a ceia? Glória a Deus. Você vai pegar a ceia, você vai esperar todo mundo pegar para a gente comer junto, para a gente fazer isso juntos, amém? Nós vamos fazer isso juntos. No próprio cálicezinho já tem um pãozinho ali. Você espera ali, espera a gente fazer isso junto. Obrigado, pastor. Irmãos, nós nos purificamos para estarmos na presença do Senhor.
Mas é a presença que traz sentido à nossa purificação, não é a purificação. A gente se purifica para estar na presença de Deus, mas é a presença de Deus que traz sentido à nossa purificação. Por isso que mesmo tendo o tabernáculo, Moisés tinha a tenda do encontro. Ele tinha uma tenda do encontro, só dele e do Senhor. Ali era como se fosse um gabinete, ele e Deus. Ali vinha a glória e vinha a instrução de Deus para a vida dele. Se você ler o livro de Levíticos, ou melhor, de Êxodo, no capítulo 40, o último capítulo de Êxodo, você vai ver que quando eles terminaram o tabernáculo, a glória de Deus encheu a tenda da congregação. E a Bíblia diz que o livro de Êxodo termina ali. E aí começa o que? Levíticos, a instrução. Instrução vem em Levíticos. O livro todo de Levíticos é um livro de instrução, de cerimônias, de como eles deveriam fazer para manter aquela presença. Porque a presença vem, Cassiana, a gente não merece, mas ela vem. Agora tem uma instrução para manter essa presença. Então um dia você foi tocado pela glória de Deus, como essas pessoas foram aqui. Mas o Senhor te instrui para você manter aquilo que você recebeu hoje aqui. Então a instrução é para manter a glória, irmãos. Não é para substituir a glória. Tem gente que tem medo de estudar a Bíblia, porque acha que vai ficar frio na fé. Não, irmão. Você vai ficar mais chapado, porque agora você conhece aquilo que você está adorando. Agora você tem sabedoria e inteligência. Você está, meu Deus, é verdade mesmo. Às vezes, ontem aqui nós estávamos no café com os pastores. Veio uma hora assim que passou uma onda. Os pastores ficaram de pé, começaram a gritar, a chorar. A gente veio aqui para frente, se jogou no chão. Mas eu não tinha terminado a instrução ainda. E eu deixei a gente beber um pouquinho. De repente eu disse: ó, o boteco do Joel fechou. Volta todo mundo para o seu lugar e vamos continuar. O voo foi cancelado. E a gente voltou e começou a instruir de novo. E no final eu não precisei nem chamar ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. A glória sem a instrução, ela é passageira. Por isso que você vê muitas pessoas, às vezes muitos ministérios, recebendo muito de Deus, mas daqui a um tempo já não tem mais o mesmo fogo, a mesma paixão por Cristo. Por quê? Porque perdeu a glória. A única forma de não perder a glória é andar na instrução de Deus. A instrução é dada para manter a presença que foi derramada. Amém, querido? A instrução não é para substituir. A instrução vem para ensinar o povo a purificação necessária para manter aquela presença. É a presença que dá a medida, irmãos. E a instrução é como se fosse a fita métrica dessa medida. Então, por favor, não deixe de vir nos cultos de ensino. Não deixe de participar das imersões. Não deixe de vir nas terças-feiras aprender. Porque toda a glória que você vive, ela tem uma instrução de fundamento para você nunca perder isso. A purificação e a santificação tem a ver com viver na presença de Deus e atrair ela constantemente. Amém, querido? Quero deixar essa palavra para você e vamos cear. Eu queria gastar esse tempo hoje no culto de ceia justamente para isso, para a gente instruir, para a gente entender o porquê é tão importante viver debaixo da glória de Deus. Às vezes eu estou estudando as escrituras lá em casa, sento na cadeirinha, abro o iPad, boto o celular com louvor do lado, abro um livro, estou ali escrevendo. De repente a glória invade aquele lugar. Eu saio da cadeira, me jogo no chão, choro assim uns 10 minutos e volto, enxugo as lágrimas e volto a escrever de novo. Aleluia. Por isso que esses livros são tão fantásticos. Eles nasceram debaixo de muita glória. Eles são instruções que nasceram debaixo de muita glória. Por isso que o Senhor tem levado esses livros por todo o globo, já traduções em outros idiomas, para a glória de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a glória é ela que mantém a instrução gostosa, sabe? Ela é o tempero dessa instrução. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Nós vamos entrar num tempo no Brasil de muita instrução bíblica, de muitos fundamentos bíblicos. Vai virar um rio novo, sim, meu irmão. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém? Você está disposto? Você quer mesmo isso? Glória a Deus. Todos já receberam a ceia? Ainda não? Tem que todos receberem juntos para a gente fazer isso juntos. Nada novo achei pra dizer então. Nós queremos mesmo é o Senhor. O Senhor é tudo que nós temos. Todas as minhas fontes estão em Ti. Que nós possamos cumprir o nosso chamado até o fim. Firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor. Errando e acertando, mas sempre abundantes no Senhor. Rindo e chorando, mas sempre abundantes no Senhor. Falando e ficando em silêncio, mas sempre abundantes no Senhor. Participamos todo do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele partiu o pão, Ele bebeu vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Ele partiu o pão, Ele bebeu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino inteiro, tudo é teu. Levante seu cálice. E se você tem coragem, cante essa canção. Tudo que eu tenho é teu. Se você pode cantar isso, cante isso agora. Tudo que eu tenho é Minha teu. casa, meu dinheiro,